Shalom a todos, amados irmãos. Vamos tratar aqui sobre esse assunto da aliança. A aliança, ela é pecado? Será que quando você se casa e bota aquele anelzinho no dedo, será que isso aí é pecado? Vou resumir o problema. Criou-se aí a discussão de que a aliança ele é pecado porque a aliança foi criada, é uma prática do Egito, foi criada no Egito, utilizada para quando uma pessoa se casasse, colocasse um negócio no dedo que representava um deus pagão e aquilo ali tinha a ver com o nervo central, enfim, tem uma ideia muito paganizada sobre isso e a sua origem de fato é paganizada. Isso aí é realmente um fato. Só que isso dividiu o povo em dois grupos. Primeiro, uns que são contra a prática de colocar essa aliança no dedo após o casamento e a favor. Alguns que são a favor e dizem, olha, que isso aqui é bom porque acaba prevenindo que a pessoa não saiba que a pessoa é casada, porque não tem aliança e tal, e tal, e tal. Vamos começar aqui pelo contra. Vamos começar aqui com contra. Tudo que foi dedicado aos ídolos é pecado. Bom, se partimos desse pressuposto que tudo que é dedicado aos ídolos é pecado, então, por exemplo, muita coisa seria pecado. Por exemplo, a coabitação. Porque a coabitação é algo está na Torá para ser feito, né? Crescer e multiplicai-vos. Então, os cananeus, por exemplo, a forma de idolatrar deles é através das práticas sexuais. Eles fazem igualzinho a todo mundo. A diferença é que ele dedica aos ídolos. Logo, por esse princípio, ninguém poderia mais coabitar, sendo que coabitar é algo que está dentro da Torá. Então, nós não podemos partir desse princípio, haja visto que muitas coisas iam deixar de fazer sentido, né? A gente não poderia mais fazer nada, por causa desse princípio aqui. Porque os idólatras eles idolatram absolutamente qualquer coisa. Então isso aqui não faria nenhum sentido, porque a gente teria até que praticar a Torá por causa desse princípio aqui. Ele estaria em contradição com a Torá. E tem este princípio aqui, que é o princípio do a favor, que diz: foi dedicado ao ídolo? Foi, mas sua função é nobre. Se sua função não for nobre, ela deve ser abolida e extirpado. Mas se sua função é nobre, ela deve ser considerada. Esse é este princípio. Esse princípio é daqueles que dizem que é a favor. Ele está certo também? Não, não está. Por quê? Porque por esse mesmo princípio, então, eu poderia dizer, olha, podemos voltar a comer carne de ídolos, dedicadas aos ídolos. E o apóstolo Paulo falou que não pode comer carne dedicada aos ídolos, e também na Torá isso não é permitido. Então, e agora? Então isso aqui... E carne, detalhe, carne é uma bênção, tá? Então, se não se pode comer carne dedicada aos ídolos, se nós podemos comer carne dedicada aos ídolos, logo, né? Então, vamos desconsiderar logo isso aqui de cara, tá? A sua função é nobre, então quer dizer que muita coisa acabaria de ser extirpada, porque tudo que Deus criou é nobre. Acontece que os seres humanos utilizam isso para funções idólatras. Então, definitivamente, esse aqui a favor estaria totalmente em contradição com a Torá, totalmente em contradição com as próprias epístolas de Paulo, quando ele fala que não se pode comer carne dedicada aos ídolos, tá? E ele mesmo fala que aqueles ídolos não são nada. Então vamos aqui para a explicação. A verdade ela está aonde? A verdade está na Torá. Vamos colocar aqui. Existe um outro meio na qual ninguém está falando, né? E esse meio aqui é a Torá. O que é que a Torá diz sobre isso? O que é que a Torá diz sobre isso? Acontece que a verdade não está nem entre contra e nem os que estão a favor. A verdade é que nem está contra e nem a favor. Onde está aqui essa questão aqui nas escrituras? Vamos aqui numa lista aqui que eu preparei aqui. Tem essa passagem aqui, né? Queimarei as imagens de ídolos dos seus deuses, não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caiais numa mortal armadilha, porquanto o Senhor, o teu Deus, porquanto para o Senhor, o teu Deus, essa atitude é detestável. Aqui, mortal armadilha, tá? Só que existe um princípio bíblico que é assim: se alguém deixar aberto um buraco ou se cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, aqui não tem a continuação, mas também é pecado, tá?
E tem outro princípio bíblico aqui que é o seguinte: não amaldiçoarás o mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o Senhor teu Deus, eu sou Yahvé. Vamos colocar esse princípio bíblico aqui. Deixa eu botar aqui. A Torá. Não. Calma aí. Ok. Desculpa aí o incômodo, eu só tirei o mouse aqui. Deixa eu lembrar onde é que estava. Deixa eu pegar aqui a lista. Não porás aqui, ó. Não porás obstáculo diante de um cego. Certo? Não porás obstáculo diante de um cego. Vamos colocar aqui. Este princípio é que ele entra nessa parte da questão da aliança, tá? Não porás obstáculo diante de um cego. Essa é a resposta para isso. Não colocarás obstáculo diante de um cego. Por quê? Quem é o cego? O cego é aquele que não tem Torá, é aquele que não conhece as Escrituras. E aqui diz, né? Para que caia, mas temerás o Senhor teu Deus. Eu não vou tratar aqui dessa parte aqui de não amaldiçoar o surdo, tá? Mas se você colocar um obstáculo diante de um cego para que ele caia, essa Torá ela pode ser interpretada para, digamos, uma pessoa que não tem Torá. Se você vê que a pessoa não tem Torá, você não pode colocar um obstáculo para que ela caia. É isso que trata-se de pecado. Aí você diz, poxa, mas a minha consciência, eu vou pecar por causa da consciência de outra pessoa? Vai. Esse é o entendimento rabínico e é assim que também foi entendido nos escritos nazarenos. Então todos concordam com isso. Todos concordam, tanto o entendimento rabínico dos sábios rabínicos, quanto os escritos nazarenos concordam com essa interpretação da Torá. E assim, muita gente acaba... os cristãos, principalmente, eles não entendem a Torá. Por quê? Porque eles pegam a Torá e entendem de forma literal. Ah, aqui está tratando de boi. Mas quando você vai ver, uma pessoa utiliza essa mesma passagem que está falando de boi com pessoa. Por quê? Porque o negócio não é o que está escrito, mas o princípio, a essência da Torá é o que você deve extrair. Então, não porás obstáculo diante de um cego. Esse cego pode ser interpretado como uma pessoa que não tem Torá, uma pessoa que não consegue enxergar a verdade. Esse obstáculo aqui pode ser interpretado como algo que você esteja colocando para que ele caia, aproveitando de uma cegueira. Ou seja, você está aproveitando de uma pessoa que não tem entendimento para tornar-se um obstáculo diante dela. Exemplo, vamos dizer que você acabou de ter chegou uma empregada na sua casa que vai fazer faxina na sua casa. E você quer fazer um contrato com ela para que ela passe o ano todo lá. Aí, para ver se ela é confiável, você coloca uma nota de R$2 no seu quarto semi-escondido, para que quando ela vá arrumar, você saiba se ela vai roubar ou não aquela nota de R$2. Vamos botar R$10. Você botou R$10 lá. E aí você diz que sai da sua casa, deixa ela sozinha para arrumar seu quarto, e quando ela vai arrumar o seu quarto, ela encontra a nota de R$10. E aí ela vai e rouba. Digamos que ela não roube a nota de R$10. Você ainda estará incorrendo nesse pecado aqui. Por quê? Porque você colocou um obstáculo diante de uma pessoa que não tem Torá. E você sabe que ela não tem Torá. Então você colocou um obstáculo para que ela roubasse e caísse. E qual que é a maior queda do ser humano, senão a transgressão da lei? Então você colocou algo para que ela entrasse na maldição da lei. Então você colocou um obstáculo diante de um cego. Quando você coloca um dinheiro para saber se essa pessoa é ou não, mas a consequência disso é o roubo. E roubar é pecado. É um pecado, é um mishpatim, ou seja, é um pecado gravíssimo o roubo. Não interessa o quanto essa pessoa roubou, continua sendo roubo. Então você vai estar colocando essa pessoa para ser transgredida no mishpatim, só para saber se essa pessoa é ou não confiável. E sim, você vai estar incorrendo no pecado de não porás obstáculo diante de um cego. Vou dar outro exemplo. Digamos que você vai digamos que você vai lavar o seu carro e o rapaz que trabalha lá é o pai e o filho que trabalha lá. E eles são pobres.
Estou dando um exemplo de uma situação nobre, entre aspas, que para o ser humano parece ser justo, mas vocês vão ver que não é. E você quer, digamos, dar dinheiro para o filho do dono do Lava Jato. E você sabe que se você der na frente do pai dele, ele vai o pai vai cobrar o dinheiro e vai pegar dele, né? E você quer dar um dinheiro para ele tomar um sorvete. E aí o que você faz? Você coloca um dinheiro escondido no carro para que ele roube e o pai não saiba que ele recebeu esse dinheiro. Aí você vai lá, leva o seu carro no Lava Jato, você bota o dinheiro debaixo do banco e sai. Quando ele vai entrar, você sabe que ele tem a mão leve, ele rouba o dinheiro lá, que você deixou de propósito para que ele tome o sorvete, e o pai dele nem desconfiou que ele pegou esse dinheiro, e aí com esse dinheiro ele vai conseguir tomar o sorvete dele. Só que isso também é pecado. Por quê? Porque por mais dobre que você tenha deixado aquele dinheiro, você ainda. Ele não sabe, ele não tem noção que você deixou aquele dinheiro. Vocês dois não combinaram antecipadamente que aquele dinheiro ia ser deixado lá. Então, o que ele pegou, no coração dele, ele roubou. Então, por mais que você tenha deixado aquilo de forma nobre e aquele dinheiro beneficiou ele, porém, um pecado naquela ocasião foi consumada. Então, você pecou e ele também. Mesmo a ideia sendo nobre, parecer justiça diante dos homens, mas esse tipo de justiça é uma justiça demoníaca, é uma falsa justiça. Isso aí é algo que é contra a Torá. E a Torá não embasa esse tipo de observância. Essa forma de observância não é bíblica. E aí o que acontece? E isso aqui pode ser colocado, esse princípio pode ser colocado para a aliança? Ítalo, eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim. Não estou dizendo que você tem que concordar com a minha opinião, mas eu estou dizendo que isso aqui dentro da Torá é lícito, é uma coisa que faz sentido, tá? Vamos pegar aqui outros exemplos, né? Vou dar um exemplo de Paulo, por exemplo. Vamos ler a Epístola de Coríntios aqui. Vamos ler aqui a Epístola de Coríntios, tá? Aqui. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço como dizeis que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. E aqui ele está falando de carne dedicada aos ídolos, tá? A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Porquanto, no que se refere à comida sacrificada aos ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem, ídolo não tem menor significado no mundo e que só existe um Deus. Lembra disso aqui que ele falou, ídolo não tem menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Aqui já está falando de outras pessoas, ou seja, pessoas que não creem que Deus é um. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Aqui está falando dos idólatras. Eles comem carne sacrificada aos ídolos porque eles não sabem que Deus é um. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tens cuidado. Contudo, tendes cuidado para que o exercício de vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Aqui ele está falando exatamente de tropeço. Exatamente conforme está escrito na Torá. Tropeço para alguém que é fraco, a pessoa que não tem Torá, a pessoa que não tem conhecimento da Torá. É exatamente isso que trata aquela passagem aqui. Deixa eu pegar aqui a lista. Em Levíticos 19:14. Pessoas que são evidentemente fracas, que não têm entendimento da Torá. E você vai estar colocando um obstáculo na frente dela para que ela tropece. É isso que Paulo está falando aqui. Esse é um princípio da Torá. Se você acredita que a Torá foi abolida, então considere que o que Paulo aqui está falando é
uma, digamos, como é que fala? Heresia. Pronto, era assim que se chama heresia, né? Considere que ele está falando heresia aqui, né? Porque esse argumento que ele está falando tem base na Torá. Porquanto, se alguém tem a consciência fragilizada, vir a ti, que tem este conhecimento, comendo a mesa no templo de ídolos, não serás induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? Aí, observe o seguinte, a carne dedicada aos ídolos, ó, eu vou dar um exemplo aqui da pessoa, ó, vamos dar um exemplo aqui, idólatra e servo do Altíssimo. Servo do Altíssimo. O idólatra, para ele, existem vários deuses. E a carne, ela é para esses deuses. Carne dedicada. Essa carne que é dedicada, essa carne para o idólatra, no entendimento do idólatra, ó, eu estou desenhando aqui o que Paulo falou, tá? Para o idólatra, essas carnes são dedicadas a esses vários deuses. Deuses esses que ele mesmo falou não existem. Não existem. Só que para os idólatras, sim, de fato esses deuses existem. Mas para o servo do Altíssimo, que ele crê que só existe um único Deus, para ele acontece que é o seguinte. Vou dar o exemplo aqui da carne que não é dedicada. Carne não dedicada aos ídolos. Aos ídolos. Estou desenhando aqui porque pode ser que tem muita gente que não vai entender. Tá, carne não é dedicada aos ídolos. Se o servo do Altíssimo come uma carne dedicada, que não é dedicada aos ídolos, serve a Deus do mesmo jeito, porque ele está comendo carne kasher e isso é bíblico. Se ele comer essa carne que é dedicada aos ídolos, ele também vai estar dedicando a um único Deus, porque ele sabe que esses deuses aqui, eles não existem. Esses deuses aqui, eles não existem. Só que o que acontece aqui? O que acontece? É que se esse servo do Altíssimo, ele comer essa carne dedicada aos ídolos, essa carne aqui, ó, se ele comer essa carne que foi dedicada aos ídolos, deixa eu pegar aqui uma seta, se ele comer essa carne que foi dedicada aos ídolos, o idólatra ele vai ver o que o servo do Altíssimo fez e vai assimilar como se estivesse referindo aos vários deuses. E vai tentar entender que um servo do Altíssimo está representando esses deuses, digamos assim, Baal, né, Asherá, ou seja lá que deuses esses idólatras creem. Eles vão estar assimilando, olha, se essa pessoa que é justa está comendo carnes dedicadas a esses ídolos, então é porque esses ídolos, eles são válidos, eles existem. Olha só, uma pessoa justa que faz tzedakah, faz tudo certinho, está fazendo igual eu. Então, eu estou fazendo certo dedicando essas carnes aos ídolos idólatras. Só que para você, a sua consciência está aqui, ó. Só que quem que vai estar pecando neste caso? Se você estiver comendo essa carne dedicada e você não avisar, digamos, para ninguém que você está comendo essa carne dedicada, você não vai estar cometendo pecado nenhum. Mas, se você estiver do lado de um idólatra, sim, isso vai ser pecado. Por quê? Porque não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência do idólatra. Vemos aqui o que Paulo fala. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade, porque ele tinha falado aqui, ó, vocês podem comer essa carne dedicada aos ídolos, mas não aproveitem dessa liberdade. Ó, vocês têm a liberdade, ele está falando, ó, você pode comer essa carne dedicada aos ídolos, mas tem muito cuidado, tome muito cuidado para que o exercício dessa liberdade não se torne motivo de tropeço para os idólatras. Porquanto, se alguém tem consciência fragilizada vir a ti, que tem este conhecimento, comendo a mesa no templo de ídolos, não serás induzidos a se alimentar do que foi oferecido em sacrifícios a ídolos. Ou seja, você está induzindo essa pessoa, tá? Vou marque aqui, ó, induzindo. E assim, esse teu irmão que é mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento, tá? Aí você diz, pô, essa pessoa fraca está em Cristo? Não. Aqui está dizendo que Cristo morreu pelos pecadores. Então, quando se fala dos pecadores, está falando de todo mundo. Tá? Então, isso aí inclui os idólatras também. Então, esse irmão que é fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Ou seja, você sabe que Deus é um, você sabe da verdade. Só que esse fato de você saber a verdade não faz com que seja válido que você pratique a verdade
de forma que faça a pessoa cair. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Então perceba que aqui, quando está falando de carne dedicada aos ídolos, ele diz: você tem liberdade de comer, mas se estiver próximo do teu irmão, você vai estar pecando. Ou seja, o mesmo ato de comer carne idólatra, tanto é pecado e não é ao mesmo tempo. Vai depender da consciência da pessoa que está vendo. Se você comer sem ninguém perceber, e tendo todo o cuidado para que não servir de tropeço para uma pessoa que é fraca, achar que você está adorando o mesmo ídolo dela, então aquilo vai estar tranquilo. Então, mas se tiver perto de uma pessoa que vai cair da fé por causa de você, que vai cair, no caso, não é que vai cair da fé, ele não estava na fé, mas você vai dar validade ao sacrifício idólatra dele, né? Então, isso no caso vai ser pecado, né? Você vai estar comendo na frente de uma pessoa que não tem esse conhecimento de que Deus é um. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Então, observe só. Esse também é o exemplo da pessoa que é vegana. Digamos, você também não vou chegar a pegar a passagem aqui que ele fala sobre o veganismo. Paulo também fala sobre o veganismo nessa mesma condição. Se a pessoa que tem a fé fraca, uma pessoa que, digamos, ele dá dois exemplos, né? Uma pessoa que tem a fé fraca, que só come legumes e vegetais, e tem a pessoa que é forte, que sabe que pode comer a cachirute, a carne de boi, carne de bodes. Essas carnes são kasher, são limpas e elas são lícitas. Mas ele diz: olha, se a pessoa, para ela tem a fé fraca e mesmo lendo na Torá que pode comer carne, ela não come, essa pessoa tem a fé fraca. Mas é por causa dessa pessoa que tem a fé fraca que você não deve comer carne. Ah, mas carne é kasher. Sim, mas mesmo comendo carne kasher, pode existir uma circunstância onde comer carne kasher é pecado. Quando, digamos, você vai entrar na casa de um vegano. Se você vai entrar na casa de um vegano, coma comidas veganas. Ah, mas carne é kasher. Vai ser pecado. Por quê? Porque você está ferindo a consciência dessa pessoa. Ah, mas ela está no engano. O problema é dele que ele está no engano. Não, isso aí vai ser pecado do mesmo jeito. Na Torá, se você coloca um tropeço diante de um cego, é pecado. Também tem a passagem aqui de 1 Coríntios. Vamos ler aqui. Deixa eu pegar qual era a passagem que começa. Aqui, aquele pois que cuida está de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes que a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo com entendimento, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, isso é uma prática dos gentios, que sacrificam aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. É claro que aqui não está falando de comer carne imunda, até porque o que vende no açougue de Israel não é carne imunda, não se vende porco em Israel, no açougue de Israel, que está falando para israelitas. Então, vemos aqui, por que ele está falando para comer carne no açougue sem perguntar? Aqui está falando para você comer, isso aqui é lombo, isso aqui é carne moída? Não.
Isso aí você tem que perguntar, né? Você quer uma carne de lombo, uma parte do boi, claro que você tem que perguntar, mas aqui ele está se referindo à carne dedicada aos ídolos, que você não deve nem perguntar se ela foi ou não dedicada aos ídolos, porque naquela época tinha essa ideia de o açougue, esse açougue aqui, essa carne é dedicada a Asherá, essa carne daqui é dedicada a Diana dos Efésios, essa carne aqui é dedicada a esse tal ídolo aqui, a Júpiter, a Zeus. Então, o que Paulo estava dizendo? Olha, quando você chegar no açougue, nem pergunte se essa carne é dedicada ou não aos ídolos, nem pergunte. Por quê? Por causa da consciência do açougueiro, da pessoa que vai estar ali vendendo. Ele diz, porque a terra é do Senhor. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, desculpe. Aqui. Comei de tudo. Cadê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, tudo que é criado na terra é do Eterno. Tudo ele criou. Nada o ser humano cria. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Ou seja, se alguém convidar você para comer claro que essa aqui não existe mais hoje. Essas carnes dedicadas aos ídolos eram uma prática antiga. Hoje não. Pelo menos hoje. Hoje não sei se existe, pelo menos eu nunca vi, né? Mas acho que deve existir em algum local, né? Mas isso aqui deve se aplicar em outras circunstâncias, não só em carnes, né? Claro que esse ensinamento não é desprezado. Isso aqui é muito atual, tá? Muito atual. Então, se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes comer tudo o que se puser dentro de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Por quê? Porque se você perguntar se aquela carne foi sacrificada aos ídolos, se essa pessoa disser que sim, você comer, você vai estar pecando. Você vai estar induzindo essa pessoa a dizer, olha, essa pessoa aprovou o ídolo que eu falei. Então ele está dizendo aqui, ó, por causa da consciência. Não é por causa da carne, é por causa da consciência. Tá? É por causa da consciência. Por isso que ele diz, não pergunte, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Olha como está claro aqui, como Paulo, por isso que Paulo, ele falou que é a pessoa mais sábia entre todos, ali ele falou que a geração dele era a pessoa mais sábia e aprendeu aos pés de Gamaliel. Então você vê que realmente esse ensinamento que ele está passando aqui é da Torá, né? Por mais que a pessoa discorde, mas a Torá foi abolida. Bom, então Paulo é um heresiasta, como é que fala? Não sei como é que falam aí, pessoal. Não vou editar esse vídeo também não, vai ser sem corte mesmo. Heresiarca, né, que se fala. Pô, como é que o cara tá baseando ele baseou isso aqui, esse entendimento aonde? A pessoa que não tem Torá não vai entender, mas a pessoa que estuda a Torá, ela vai entender. Por isso que deve se estudar a Torá, deve se ler as paraxás, deve ler a palavra do Eterno para saber o que é pecado e o que não é. Por exemplo, tatuagem, coisas como essa, né? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Agora ficou mais claro ainda. Olha só como as coisas estão, muito claras. O fato de você estar comendo carne imunda, carne imunda não, desculpe. Carne dedicada aos ídolos ser pecado, não é por causa da sua consciência, porque você sabe que Deus é um e aquela carne é caché, aquela carne é uma bênção. Não é por causa da tua consciência, mas a do outro. Pois, porque há de minha liberdade ser julgada. E você pode até perguntar, poxa, mas isso é muito injusto, né? Eu tenho um irmão que vai assistir esse vídeo, que uma vez ele me perguntou, né? Pô, irmão, mas eu acho isso muito injusto. Por que eu vou ser julgado? Por que eu vou ser julgado pela consciência da pessoa? O que eu tenho a ver com ela? Quer dizer, se um vegano for para minha casa, eu tenho que comer comida vegana? Ora, eu sei que comer comida vegana é limpo e carne também. Então eu vou comer carne porque eu como carne. Eu digo, sim, mas se você comer carne na frente dele, é pecado. Aí, mas por que eu tenho a ver? O que a minha consciência tem a ver com a pessoa? Aí Paulo responde essa pergunta. Pois por que há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? De outra pessoa. Outrem significa isso. E
E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Exatamente por causa da consciência, ele já havia explicado. A consciência da pessoa é que faz você pecar. Você tem que estar. Você não tem que pensar só em você. Você tem que pensar no seu próximo também. Porquanto quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para dar glória a Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem para os judeus, nem para os gregos, nem a igreja de Deus. Como aqui é querrilar, tá? Essa palavra aqui, pessoal, agora vai virar uma nova religião, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas a de muitos, para que assim se possam salvar. Então esse entendimento que ele está passando aqui não é um conselho. Porque se ele fosse. Porque se fosse um conselho, uma tradição, ele não estaria falando de pecado, ele não estaria falando de julgamento. Isso aqui não é um conselho. Sim, tem passagens que Paulo aconselha, tem passagens que Paulo fala sobre tradições, que ele recomenda, mas aqui ele está falando de pecado. Aqui ele está falando de coisas que são proibidas. Então eu espero que eu tenha resolvido esse problema, tá? Não sei se tem mais alguma outra coisa para acrescentar, mas em suma é isso aí. Voltamos aqui para a resposta. Qual que é a resposta? Tudo que foi dedicado aos ídolos é pecado? Não. Tudo que foi dedicado aos ídolos, mas sua função é nobre, é pecado? Não. O que é pecado? A consciência do próximo. A aliança, ela pode ser um tropeço. Pode ser, você usar aliança pode ser um tropeço para um irmão? Pode. Quando? Quando a pessoa que você, digamos, você está utilizando a aliança e a pessoa acha que a aliança é paganismo e você vai com a aliança no dedo. Essa aliança será pecado. Porque você fez essa pessoa achar que ele vai acabar caindo, você vai fazer ele entrar em ira, digamos assim, ele vai ficar irado com você e você vai fazer, e de certa forma, ira também é pecado, né? Você está guardando rancor. Guardar rancor contra o próximo é pecado. E se você fazer algo que cause rancor no seu próximo, isso é pecado. Digamos que você vá com aliança perto de uma pessoa que acha que aliança é pecado, você vai estar pecando também, haja visto que essa pessoa guardou rancor para com você e você fez com que ela, que é um cego, pecasse e você pecou junto com ela. Assim como não utilizar aliança também pode ser pecado numa circunstância onde a pessoa acha que você não é casada, digamos que você sai de casa sem sua aliança, você vai para um restaurante e a garçonete chega lá e vê você sem aliança. Ela vai olhar e dizer, opa, um solteiro, vou dar em cima dessa pessoa. Ela vai estar cobiçando o homem do próximo ela vai estar cobiçando o homem do próximo e isso também é igualmente pecado. Então, o que eu posso dizer? O uso da aliança é pecado e o não uso da aliança também é pecado. Ambos são pecado. A diferença é em qual circunstância você vai utilizar. Por isso que as pessoas elas devem ter sabedoria ao utilizar os ornamentos e conhecer a Torá. Porque com a Torá você não vai ser enganado, você vai saber tudo o que é para ser feito, por mais complicado que seja, mas devemos estar sempre tementes à lei do Eterno, tá, minha gente? Então, estudem a Torá. Os Salmos orientam para que nós lemos a Torá dia e noite. Então, se nós não fazemos isso, realmente temos um grande problema e podemos cair no engano como pessoas que criam esses argumentos aqui, e essas pessoas que criam esses argumentos aqui. Ambos estão errados, pois elas carecem de veracidade bíblica e essas pessoas que dão esses argumentos, elas não têm Torá. Elas vivem como se não existisse Torá. Mas teremos paciência com essas pessoas, né? É isso então, irmãos. Shalom a todos. Eu espero ter deixado claro aqui, desenhado para ficar mais claro para cada pessoa. E que essa pessoa ficou em aberto essa questão mesmo. Por quê? Porque a pessoa tem que saber ter sabedoria na hora, em qualquer local, em qualquer circunstância da sua vida, você tem que ter sabedoria. E a sabedoria vem unicamente de Deus, tá? Então, shalom a todos. A paz seja convosco.